Olá pessoal, tudo bem? Eu conto os dias para poder encontrar aqui com vocês, sabiam? É sempre muito bom poder preparar esse conteúdo para vocês com muito carinho e me deixa muito feliz. Espero que vocês estejam gostando. E antes de começar o assunto de hoje, eu queria pedir para vocês que deixem um like aqui no vídeo, tá? E qualquer dúvida e qualquer curiosidade que vocês tenham, escrevam nos comentários. Bom, hoje eu vou fazer o meu botox que eu já estou precisando, já passou da hora, aliás, e vou aproveitar para contar algumas curiosidades para vocês. Vocês sabiam que o botox tem várias utilidades além da estética? Então ele ajuda a tratar enxaqueca, disfunções gástricas, bexiga hiperreativa, espasticidade disfuncional ou rigidez muscular excessiva, estrabismo, disfunções esfincterianas, blefaroespasmo e até mesmo depressão. Isso mesmo, gente, depressão. Já saiu até em artigos científicos isso. Interessante, né? Além de outras também. E vocês acham que a aplicação em mulheres é igual em homens? Não. Geralmente, a força de contração muscular nos homens são maiores que as mulheres. Isso é uma diferença, então a quantidade neles é bem maior. E para o resultado de embelezamento, queremos algo sempre natural. Pelo menos, na minha opinião, na minha linha, é sempre assim. E principalmente que não pareça que realizou o procedimento. Assim, um pouquinho de rugas é algo natural no homem e às vezes até charme. E não é ideal retirá-lo 100%. Diferentemente nas mulheres, não é mesmo? Nós queremos ficar mais lisinhas. As sobrancelhas, elas devem ser mais retificadas e não arqueadas como em mulheres. E o orbicular, que é ao redor aqui dos olhos, não é legal que seja completamente paralisado nos homens. São aplicações diferentes. E geralmente a hipertrofia do masseter, que em homens, que é esse músculozinho aqui que é o masseter, é uma característica que na maioria das vezes é valorizada. Já nas mulheres, o ideal é que a gente trate com o objetivo de ficar um rosto mais delicado, né? E que a gente afine o rosto um pouquinho aqui nessa região, um rosto mais emagrecido, que às vezes parece que é um rosto às vezes mais gordinho devido à hipertrofia desse músculo. Vocês sabem o que é microbotox? É uma técnica da aplicação de botox. A gente hiperdilui da mesma quantidade que seria aplicada no local, porém em mais pontos e com o objetivo de não se ter um resultado inestético. E geralmente nessas regiões em que são aplicadas essa técnica, o efeito ele pode durar menos. O ideal é que não deixe voltar a força de contração dos músculos faciais. Uma avaliação minuciosa e seguir a recomendação do seu médico é muito importante. Além disso, com a redução da força muscular com a aplicação do botox, nossos ossos e gordurinhas são menos consumidos com o passar dos anos, ou seja, menos sinais de envelhecimento nós temos. E ainda vamos educando nossa musculatura no processo de contração para diminuir de maneira parcial sua força com o passar do tempo, pois não devemos retirar nossas pressões, ou seja, com o tempo, nossa musculatura ela vai contrair com menos força. Ok, então algumas pessoas têm me perguntado sobre duração de botox. Então o resultado da aplicação do botox ele começa a ser notado mais ou menos aí no prazo de 2 a 3 dias, a partir do momento da aplicação, né? E os resultados ele tornam-se mais evidentes por volta de uns 15 dias. E a partir de então, os resultados vão permanecer estáveis no período de 3 a 4 meses. Porém, os movimentos vão retornando aos pouquinhos até 5 a 6 meses. Então, isso varia de paciente para paciente. Mas eu costumo dizer que a resposta para essa pergunta sobre a duração do botox é muito complexa, porque depende de fatores específicos como o comportamento e a característica do paciente. Então, atividades que possam reduzir o tempo de ação da toxina no corpo, como também envolve ações do próprio profissional que aplica a toxina. O profissional ele deve ser honesto e fazer uma diluição adequada da toxina botulínica, isso é inquestionável. Então, além disso, deve-se aplicar a quantidade necessária para reduzir a força de cada músculo especificamente analisado em consulta e no ponto certo. A dose manipulada pelo profissional, ela deve ser de acordo com o tratamento que o paciente será submetido. E há alguns locais no nosso rosto que não é legal nós paralisarmos demais, porque senão a gente vai ficar com carinha de boneco de cera, que é o que eu sempre falo.
Ou seja, gente, sem expressões, que é o que eu acho que a gente tem que correr contra isso. Em relação ao paciente, eu digo o seguinte: nós estamos acostumados a malhar nossos músculos a vida toda, assim como malhamos os músculos do nosso corpo. E por isso, eles vão estar mais fortes. Porém, alguns pacientes são mais fortes e hipercinéticos do que outros. O ideal é não deixar voltar a força de contração dos músculos faciais. Então, gente, uma avaliação minuciosa e seguir a recomendação do que seu médico propõe de quando realizar uma nova aplicação é essencial para manter o tratamento. Quais os benefícios do Botox no terço inferior que eu tenho falado muito ultimamente? Os músculos que nós temos nessa região do terço inferior, eles são muito fortes e eles eles puxam o nosso rosto para baixo, eles deprimem nossa face, eles vão levando o nosso rosto com aparência de caída, porque eles fazem assim. Então, quando nós relaxamos essa região, nosso rosto tende a dar uma elevadinha, além de melhorar o contorno da face e dar uma leve emagrecidinha. Então, o resultado que nós vemos no espelho não é completamente drástico, como nós vimos no terço superior, que, nossa, a gente tem aquelas rugas e fica aquilo liso. Mas, a longo prazo, gente, é muito significativo, porque tem uma redução da força, porque, como eu falei no início, a gente vai modulando nosso músculo, nossa musculatura. A gente vai reduz a força para não ficar puxando ao longo da vida, né, nosso rosto para baixo. Então é muito importante esse tratamento. Vocês sabiam que também a aplicação de toxina botulínica no pescoço é aquele efeito Nefertiti, tá? Antigo, como nós falamos. Então, como eu falei em relação ao Botox do terço inferior, um dos músculos mais importantes que levam as rugas no pescoço é o platisma. Ele se origina na região da clavícula, bem superficialmente, e ele vai até no terço inferior da face, que é o que eu falei que puxa nossa face para baixo. E esse músculo ele realiza uma grande força, tanto na face, como eu mencionei, e quanto no pescoço, levando as bandas platismais. Como eu estou sem botox, eu estou ilustrando tudo para vocês. Isso aqui é banda platismal, olha. E isso, gente, essa força com o tempo vai se tornando uma grande flacidez. E a redução dessa força muscular reduz muito essas bandas platismais, previne muito a flacidez. Então o ideal é a gente aplicar Botox no rosto completo, que a gente fala full face, e pescoço também, porque a gente impede envelhecimento geral. Também utilizamos o Botox na rosácea para tratar poros dilatados, sudorese excessiva, que é o excesso de suor, né, nas axilas, mãos, pés e até mesmo no couro cabeludo. Então, para melhorar também a cicatrização, está sendo muito utilizado. Os estudos também têm mostrado uma melhora em algumas doenças como psoríase e algumas dermatites, em especial a dermatite atópica e algumas desidroses. E antigamente o Botox ele era muito utilizado e assim para paralisar, a gente paralisava a musculatura, né? E assim veio aquela enxurrada de aberrações, né, que eu chamo, na TV, que nós vimos em algumas celebridades, também associadas ao preenchimento, né? E hoje em dia, com mais estudos, né, as indicações estão sendo diferentes. Então nós vemos que o ideal é reduzir, controlar, modular a força desses músculos. Nós queremos pessoas mantendo suas emoções. O bom profissional, ele não trata somente a ruga. Ele tem que analisar o rosto como um todo, pensando no envelhecimento. Longo prazo sempre. A toxina botulínica, ou como for conhecido, né, todo mundo chama de Botox. Então, além de reduzir a contração muscular, ele também reduz a formação de substâncias inflamatórias que causam envelhecimento da pele. Então, isso é muito importante. Então, por isso, também além de outros benefícios, ele deve ser aplicado regularmente. O estilo de vida e algumas práticas, elas podem reduzir o efeito do Botox. Os pacientes mais fortes que movimentam excessivamente a musculatura, um exemplo, aqueles pacientes que fazem muita atividade física, eles podem ter essa duração reduzida da toxina botulínica. Outro exemplo seria aquelas rugas ao redor dos olhos, que é o resultado da tensão gerada quando sorrimos excessivamente. Outra região é aquela região da glabela, a região do bravo. Pessoas que têm aquele vício de refração, de enxergar, são coisas que influenciam nessa duração. Outros fatores que influenciam também, aquela exposição excessiva ao sol, flacidez. Quando a gente quer reduzir as rugas e a gente tem flacidez, então o resultado não vai durar muito. A falta também de volume devido ao emagrecimento intenso ou a redução de gordura do rosto,
que é com devido à idade, né, faz com que o músculo contraia com mais força. E o músculo contraindo com mais força vai fazer com que gaste mais o Botox. Esse é um assunto que eu quero que vocês prestem muita atenção. Muitas pessoas confundem a falha de duração do Botox com o tratamento proposto. O que acontece? Existem pessoas que têm muitas rugas na testa, que têm flacidez tanto da testa quanto das pálpebras superiores e também querem elevar a sobrancelha. Então nós temos o músculo frontal, que é esse daqui, tá? Que é o único que puxa, que eleva nosso olhar. Então nós não podemos tirar toda a sua ação, senão ele não vai levantar as nossas sobrancelhas. Pelo contrário, tá? Se a gente paralisa ele demais, ó, ele vai pesar nosso olhar, tanto na testa quanto nos olhos. Geralmente o músculo frontal, né, quando não tem nada, ele tenta compensar as flacidezes que nós temos, tanto das pálpebras quanto da testa, se elevando. Mas vocês têm que entender que se nós tratarmos de leve esse músculo frontal, nós apenas conseguimos reduzir as rugas e não retirá-las completamente. Por quê? Se nós tentarmos tirar essas rugas completamente, nós vamos tirar a força dele, que é o único que está tentando puxar, elevar. Então aí, ó, o que acontece? Cai. Nós não temos condições de tratar todos os problemas apenas com o Botox. Fato curioso, uma notícia muito boa, é que não há idade específica para a gente começar a aplicação da toxina botulínica, que é o Botox. Então existem doenças em que crianças já fazem uso da toxina botulínica para o tratamento de algumas doenças, tá, gente? E essa segurança já é descrita em estudos científicos publicados. Então assim que a gente já começa a formar algumas rugas, tá? Quando realizamos as mímicas, que são as caretinhas, nós já temos indicação da aplicação do Botox. Normalmente, após os 25 anos, essas rugas de expressão já começam a incomodar. Então, essa é a deixa perfeita para a gente iniciar nossos tratamentos, que não devem ser realizados em grávidas, pacientes com quadros alérgicos a qualquer componente da formulação do Botox, portadores de algumas doenças neuromusculares, que é miastenia graves, algumas doenças imunológicas com algumas exceções, ou ainda aquelas pessoas que utilizam aminoglicosídeos e drogas que interfiram na transmissão neuromuscular. Então, assim que formamos as rugas, ao realizarmos as mímicas da face, já temos a indicação na aplicação do Botox. Uma ótima notícia é que as lactantes não são contraindicação na aplicação do Botox. Então, mamães recentes, vocês que ficaram 9 meses ou mais na abstinência do seu Botox, pode aplicar o seu Botox sem problema algum. Você pode realizar essa aplicação. Isso foi estudado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. A toxina botulínica não é passada para o leite materno. Então, não acontece nada com o seu bebê, mamãe. Pode ficar tranquila, ok? Então, pessoal, eu tô aqui bem pertinho para explicar para vocês sobre sorriso verdadeiro e sorriso falso em relação ao Botox, né? Que muitas pessoas têm umas ruguinhas aqui, ó, no cantinho lateral dos olhos e que pioram ao sorrir. Esse cantinho pra baixo, ok? E o ideal é que essas ruguinhas não sejam tratadas com Botox. Por quê? Pois a gente evita aquele efeito prateleira. Parece que colocou um pezinho aqui na bochechinha da gente. E também a gente evita um possível efeito do sorriso travado. Muitos pacientes chegam pra mim relatando e questionando, vieram de outros profissionais, esse efeito com medo de uma nova aplicação do Botox. E aí, gente, pessoas que têm uma bochechinha maior, é normal às vezes que cria uma ruguinha ao sorrir, principalmente se houver algum grau de flacidez associado, tá? Então não queira tirar às vezes 100% das ruguinhas. Se a gente quiser tratá-las, então é ideal que a gente associe outros tipos de tratamento que não somente o Botox. É normal às vezes a gente querer tratar com outras técnicas de Botox? Sim, somente ela não vai durar tanto igual o Botox dura normalmente, mas também podemos associar. Encerro o vídeo de hoje frisando o que eu sempre costumo falar por aqui nas minhas redes sociais. O efeito desejado pela aplicação do Botox ou mesmo de qualquer injetável só pode ser conquistado se feito por um profissional devidamente habilitado. Então, se esse é o seu desejo, será um prazer poder te atender, seja por uma consulta presencial ou mesmo online. Então, hoje é você que escolhe. Basta ligar para um dos números que eu vou deixar aqui no vídeo ou mesmo na descrição. Então, tenham todos uma excelente semana, que seja uma semana completamente renovadora. Aproveite bastante todos os momentos. Então, antes de você ir, deixe seu like, suas dúvidas, seus comentários, se tiverem, e compartilhe o vídeo com seus amigos ou familiares. Então, um grande beijo e até a próxima semana.